E aí, galerinha, professor Mário Jorge, mais uma aula aqui no CPC. Hoje nós vamos trabalhar geomorfologia. Nas aulas anteriores estávamos trabalhando geologia. E aí, depois que a gente passa de toda essa parte de estruturação, chegamos agora na superfície, nas formas de relevo, beleza? Gente, relembrando habilidades que estão dentro do conteúdo de geomorfologia. Habilidade 26, a maneira como o homem ocupa. Por isso que é importante você estudar formas de relevo, porque compreendendo as formas de relevo, você pode, por exemplo, identificar as melhores áreas para ocupar ou não ocupar. Na habilidade 27, nós já temos aí uma extensão maior de conteúdos falando sobre essa crítica, tá? A gente conseguir criticar a interação do homem com o meio. Sabemos, por exemplo, que existe aquelas ocupações em encosta, né? E aí, se você conhece esse tipo de relevo, essas áreas de encosta, essas vertentes mais inclinadas, você sabe que num dia de muita chuva, com certo desmatamento na região, podem acontecer os escorregamentos de terra. Assim como também a habilidade 29, que fala da função dos recursos naturais, né? Mário, mas a função dos recursos, perceba que a natureza da, digamos assim, do terreno, a irregularidade, pode nos proporcionar muitas coisas. Inclusive, por exemplo, um potencial econômico, né? O Brasil tem um relevo predominantemente planáltico, e a gente sabe que esse potencial é explorado na produção de energia elétrica a partir da construção de usinas hidrelétricas em rios de planalto, beleza? Aqui, gente, nós temos uma questão do Enem, do ano de 2017, uma questão do PPL. Então, nessa questão, você tem um bloco de um diagrama, onde ele mostra uma escavação feita por dutos fluviais. Dá para a gente verificar isso. Dutos secundários caindo num duto maior, né? Uma área bem depressiva, preenchida aí por esse canalzinho fluvial. E a pergunta é, as características morfológicas, ele está falando de formas do terreno, estão representadas no bloco diagrama, que mostram a região acometida por processos erosivos. Aí, processo erosivo, eu estou falando de quê? Eu estou falando de agentes exógenos. Então, a letra a letra B, a letra A e a letra B, ele está associando a agente endógeno. Então, você elimina. Aí você tem profundidade de solo. Perceba que no bloco diagrama eu não estou dividindo em solos, eu estou mostrando uma estrutura como um todo. Então não tem como ser a letra C. A letra D e a letra E trabalham com agentes sim exógenos, mas o homem não consegue fazer essas escavações com tanta perfeição como a natureza o faz. Então quem fez esse trabalho de desgaste foi justamente a água, a partir dos seus pequenos cursos fluviais. Beleza, gente? Então, a alternativa dessa questão, letra E. Geomorfologia. Gente, geomorfologia nada mais é do que o estudo das formas terrestres, tá bom? Essas formas, essas irregularidades presentes na superfície, eu chamo de relevo. Lembrando que existem muitas formas, até porque nós temos massas continentais gigantescas, com várias ações, tanto endógenas como exógenas. Lembrando que quando a gente está falando da feição, da forma, a gente está falando mais diretamente a ação de agentes erosivos, beleza? Quais são as principais unidades de relevo que existem? Eu tenho planalto, eu tenho planície, eu tenho montanhas e eu tenho depressões. Lembre-se de que essas unidades são as que mais são citadas no vestibular, tá bom? Então, planalto e planície, você tem que saber identificar. As questões não são diretamente sobre elas, mas envolvem justamente essas grandes unidades. Montanhas, sempre lembradas como dobramentos, e depressões, sempre citadas também aqui no Brasil, como é o caso da famosa depressão sertaneja, beleza? Mas vamos dar uma passada assim pelas grandes formas de relevo que conhecemos. A primeira que eu trouxe para vocês, planícies, né? Lembrando que a gente vai ver planície, planalto, e a gente vai ter como base a classificação a partir de Haroldo de Azevedo, que trabalha com a questão da altimetria, assim como também a classificação a partir de Absabe, né, que trabalha o ataque do clima dos agentes erosivos na superfície terrestre. Então vamos lá, planalto. São superfícies que podem ser planas ou não, tá bom? Nas imagens aí nós estamos verificando uma superfícies puxando mais para um plano, beleza? Preste atenção.
primeira etapa do relevo, de 0 até mais ou menos 200 metros de altitude, beleza? Predominam processos de sedimentação. Quando a gente vai para Planalto, a gente já verifica o quê? Que também podem ser superfícies planas ou não, com altitudes superiores a 200 metros, até mais ou menos uns 2.000 metros, porque a partir daí a gente já entra na estrutura serrana e montanhosa, e predomina processo erosivo. Então vamos lá, no Planalto eu tenho uma ação erosiva com mais intensidade e a tendência é que esse material, por ação da gravidade, desça. E quando ele desce, ele vai se acumular nas partes mais baixas, nas planícies. Tranquilo? Planície pode ser plano ou não, de 0 até 200, predominando sedimentação. O Planalto, plano ou não, acima de 200, predominando processo erosivo. Beleza? Montanha, gente. Montanhas são as estruturas de relevo mais elevadas que existem, tá certo? Acima de 3.000 metros. Mário, eu tenho montanha no Brasil? Não. Ah, mas é porque eu viajei uma vez e eu vi um morro muito alto. Beleza, é porque você viu um morro muito alto, você não viu uma montanha. Montanha, gente, são altitudes de 4.000, 5.000, 6.000. O Everest tem 8.848 metros de altitude. Não temos essa altitude no Brasil, ok? O Pico da Neblina não passa de 3.000 metros de altitude, sendo o ponto mais alto do Brasil. Tranquilo? Preste atenção. Montanhas são dobramentos modernos. Não temos essa estrutura geológica no nosso país. Nós estamos, se a gente for pegar a localização assim da placa sul-americana, a placa tectônica, estamos assim na região sudoeste da placa. Não estamos numa zona de contato de placas, que é onde essas estruturas se fazem presentes. Beleza? São estruturas pontiagudas, tá bom? De cumes, né, pontiagudos e de vertentes nuas, ou seja, não tem cobertura sedimentar como você verifica aí nas imagens, tranquilo? Depressões são superfícies planas, rebaixadas em relação às suas áreas vizinhas. Para você chegar na área depressiva, você tem que descer, elas são delimitadas por declives. Lembrando que essas depressões, elas vão ter dois tipos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos as depressões relativas. O que é uma depressão relativa? É aquela depressão que está acima do nível do mar. Mas também existem as depressões absolutas, são essas áreas que estão abaixo do nível do mar, como é o caso, por exemplo, dos Países Baixos na Europa, como é o caso da mais famosa depressão absoluta do mundo, a depressão do Mar Morto, ok? Recebendo as águas do Jordão ali na separação de Israel com Jordânia, tranquilo? Gente, vamos lá. Serra. Serra, ela imita uma montanha pelo seu formato bem peculiar, pontiagudo, tá bom? Só que numa altitude muito baixa. São áreas que sofrem muita erosão, beleza? A diferença da serra, além da altitude, é até mesmo o seu aspecto visual, cobertura sedimentar, vegetaçãozinha serrana, beleza? E com vertentes íngremes. Agora, existe uma estrutura, né, que a gente vai já ver, que imita muito a serra. Primeiro, nós temos um morro. O morro são montanhas, digamos assim, gravemente erodidas, né, no seu desgaste quase que máximo. A serra ela vai ter as vertentes íngremes e um cume pontiagudo. Beleza. Quando a gente vai para o morro, a gente já vê um arredondamento, né? É o chamado formato meia laranja. E olha que detalhe, elas são estruturas de baixa altura, não é baixa altitude, é baixa altura. Por que baixa altura? Porque o morro eu posso encontrar as colinas, eu posso encontrar elas em planícies e planaltos, beleza? Mas da sua base até o seu cume, estamos falando aí de altitudes de 100 metros, de 80 metros, ok? De 120 metros, tá bom? Então, além dos morros, eu tenho também as chapadas e as cuestas, que eu vou já mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A gente começou da planície para o planalto, mostramos montanhas e depressões. Aí nós temos, nesses intervalos de áreas de planalto, nós temos as serras, aí nós temos os morros, aí nós temos as chapadas. Olha aí a chapada. A chapada é uma estrutura de fácil identificação, tá bom? Concentradas no Nordeste, concentradas no Centro-Oeste. Por que ela é de fácil identificação? Porque ela tem um topo plano, tá bom? E vertentes escarpadas. É como se fosse uma mesa.
Então, a superfície tabular de cobertura sedimentar, o desgaste da sua superfície fica acumulado em sedimentos. Então, vamos lá. Depois que eu saí da serra, eu fui para o morro, chapada, e agora eu tenho a cuesta, fechando. As estruturas são características, por exemplo, de áreas de planalto, lembrando que também eu tenho morro em áreas de planície, tá bom? Fique bem claro, tá certo? Então, a cuesta. A cuesta são estruturas que elas vão ter vertentes assimétricas, né? De um lado é abrupto e de um lado é suave, perfeito? Então, na parte suave, né, que chamamos de cuesta, e o fronte de cuesta, na área que é abrupta. É só você verificar essa imagem. E, gente, na fronteira do Ceará para o Piauí, nós temos a Serra da Ibiapaba, e lá é uma cuesta, porque do lado do Piauí é suave e do lado do Ceará é abrupto. Bacana? Falésia são paredões costeiros, né? Então, a gente está acostumado com aquela praia que você vai naquele terrenozinho plano, entra na areia, mas alguns lugares do Brasil, como é o caso, por exemplo, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do sul da Bahia, do norte do Espírito Santo, você encontra esses paredões costeiros, né? Eles podem ser tanto sedimentares como graníticos, por exemplo. Lembrando que os graníticos são bem mais resistentes à abrasão marinha, ao impacto da água do mar nessas rochas, construindo essas falésias. Inselberg são chamados morros testemunho. Aonde é que eles são encontrados aqui no Brasil, Mário? Por exemplo, região do Sertão, tá bom? Depois que você desce ali a Serra da Ibiapaba, indo para Fortaleza, por exemplo, na BR-222, é muito fácil você identificar algum desses inselbergs. Então você tinha uma rocha bem maior e antiga, que ao longo dos anos foi sofrendo desgaste. E aí a parte periférica da rocha foi sendo desgastada e aí ficou apenas aquele morrozinho sozinho, isolado, né? Por isso que é chamado de morro testemunho. Ele conseguiu sobreviver a uma erosão diferenciada, beleza? Áreas de terrenos sedimentares é onde costuma se encontrar esse tipo de elevação, tranquilo? Inselberg. Gente, alguns vestibulares recentemente citaram essa formazinha de relevo. Perceba que dentro de uma estrutura sedimentar você pode ter uma base de calcário muito grande e ali pode ser formado, dependendo da condição hidrológica da região, a formação de cavernas por causa da dissolução do calcário a partir do trânsito da água. E aí o que acontece? Se você tem uma estrutura de base, né, sedimentar com um trecho de calcário muito grande e ele for sendo dissolvido pela água, você cria um vão lá embaixo, uma caverna. E isso pode, ao longo do tempo, fazer com que o teto ceda, rompa, caia, quebre. E ao quebrar, forma esse buraco na superfície terrestre. Esse buraco é chamado de dolina, tá bom? Então, alguns vestibulares recentemente começaram a usar muito esse termo dolina e eu estou mostrando aqui para vocês. É uma depressão no solo, tá bom? E na parte de base você tem um calcário. E essa depressão foi formada justamente por causa desse calcário ter sido dissolvido pelo trânsito de água. Tranquilo? Então, as unidades de relevo que eu mostrei para vocês agora são as principais, tá certo? É planalto e planície, sempre lembrar a diferença das duas, altitude, processo de formação, a montanha, as maiores estruturas, a depressão, a parte mais baixa, o relevo, margeada por superfícies mais altas, tá bom? E aquela sequenciazinha, chapada, serra, morro, falésia, tá bom? Os inselbergs. Então vamos lá. Fechando aqui, gente, nós temos as coxilhas, né? No sul do Brasil, aí é bem menos, né, digamos assim, bem menos comum, mas alguns vestibulares fazem a citação quando você está respondendo questão de domínios morfoclimáticos. O sul do Brasil, tá bom? Região do Pampa, né, da Campanha Gaúcha, é muito fácil de verificar esse tipo de forma de relevo. Você tem aquela superfície plana, mas levemente ondulada. Então você não tem nenhum bloqueio assim por uma serra ou coisa parecida. Você tem aquela sensação de uma superfície bem plana, mas ela é totalmente ondulada, ondulações leves. E observe que nas imagens nós temos cobertura de vegetação campestre, né? Ou seja, aquela vegetaçãozinha dos campos gaúchos, ou seja, bem adequado para desenvolvimento de atividades agrícolas. Gente, relevo submarino. No relevo submarino nós temos muitas feições, mas algumas delas você tem que guardar.
A primeira etapa do relevo submarino é chamada de plataforma continental. A plataforma continental deve ser lembrada por você por ser, primeiro, o início do relevo submarino, que vai de 0 até 200 metros de profundidade, né, mostrada aí por mapas de cota batimétrica. E nessa etapa do relevo é onde se desenvolve a pesca marítima com mais intensidade. Por quê, Mário? Porque a iluminação é maior, a temperatura da água é maior, ok? Ou seja, tem uma variedade de vida aquática muito maior. Lembre-se, é na plataforma continental onde se extrai petróleo. Nessa área você tem uma acumulação sedimentar muito grande, tranquilo? Depois da plataforma continental, a profundidade ela aumenta rapidamente. É como se fosse um precipício caindo para a planície oceânica. Então, aquela transição eu chamo de talude continental. Muitos vestibulares já questionaram como é o nome da feição submarina, ok? Que tem a transição entre a planície oceânica ou a bacia oceânica e a plataforma continental, talude. Nós temos ilhas oceânicas, ok? As ilhas oceânicas ela tem uma base muito grande e apenas um topo emerso. Dorsais, que são pequenas montanhas, pequenos picos existentes no fundo do oceano. Lembre-se de que aqui no Oceano Atlântico nós temos 4 placas tectônicas gigantescas. A placa norte-americana, a placa euroasiática, a placa sul-americana e a placa africana. Essas 4 placas estão em divergência, ou seja, o Oceano Atlântico está se expandindo, tá bom? E bem no meio dele você tem a formação de uma dorsal. Existe também no fundo do oceano a seguinte forma de relevo: fossas submarinas. São os locais mais profundos, tá bom? Onde você tem um contato de placas tectônicas, perfeito? Então, gente, no fundo do oceano é sempre bom lembrar da plataforma continental, do talude, tá certo? E da planície oceânica, beleza? Com as maiores profundidades. Geomorfologia do Brasil. Gente, é o seguinte, quando a gente fala de Brasil, nós estamos falando de um território gigantesco, então significa dizer que nós temos muitas formas. Outro detalhe, o Brasil é geologicamente antigo. Pelo fato de ser geologicamente antigo, significa dizer que a atuação dos agentes exógenos é muito grande. Significa dizer que nós temos uma variedade de formas de relevo. Agora, tem que ficar ligado no seguinte: o relevo brasileiro é predominantemente planáltico, as altitudes são modestas. Como assim, Mário? Não temos montanhas. Não temos montanhas. São duas coisas que você tem que lembrar em relação ao Brasil, em relação à geologia e geomorfologia. Primeiro, no Brasil não tem montanha e o Brasil tem terremoto. Não, Mara, mas o Brasil fica no meio da placa. Nós ficamos bem no meio da placa sul-americana. Mas o fato de estarmos intraplaca nos coloca numa situação mais confortável em relação à instabilidade geológica. No Brasil tem sim terremotos, mas nada lembrando aqueles terremotos lá da Ásia, como é o caso, por exemplo, de muitos terremotos no Japão e em outros pontos do planeta. Tá certo? Temos terremotos, porém bem menos agressivos, graças a Deus. Então, o Brasil não tem, né, montanha e tem terremoto. Lembre-se disso, não vacile não. Beleza, vamos lá. Formas de relevo, a gente já viu. Vimos o que é planalto, vimos o que é planície, depressão, coxilha, serra, chapada, enselbergs, morros. Vimos tudo isso agora há pouco. Agora, você tem que ficar esperto para a classificação do relevo brasileiro. Gente, o Brasil foi classificado em várias oportunidades por grandes geógrafos. Haroldo de Azevedo, Absaber, Jurandir Ross, em momentos diferentes, tá certo? Cada um com seu critério, cada um com uma tecnologia acessível para a época. Por exemplo, eu tenho aqui a classificação do Haroldo de Azevedo da década de 40. Qual foi o critério estabelecido por ele? Foi a altitude. Então é o seguinte, tudo que era até 200 metros era planície, a partir daí eram planaltos. Então, essa classificação dele rendeu para o Brasil uma divisão do nosso país em apenas 2 grandes unidades, sendo elas 4 planaltos, que muitos trabalham assim, são 2 planaltos, o Planalto das Guianas, mais ao norte, e o Planalto brasileiro. Esse Planalto brasileiro repartido em 3, por isso que a gente diz que são 4. Você tem o Planalto Central, o Planalto Atlântico e o Planalto Meridional. Perfeito? Aí nós temos 3 planícies. A planície amazônica, a planície costeira e a planície do Pantanal.
classificação de Haroldo de Azevedo, classificação do Absaber. A classificação dele já é do finalzinho da década de 50 e publicado já no início da década de 60. Perceba que no caso do Absaber, nós temos aí a atuação do clima, né? Diretamente relacionada à forma. Por isso que ele fala que o planalto predomina a erosão e a planície predomina a sedimentação. Então, sua classificação, tá certo? Vem com um avanço em comparação ao Haroldo de Azevedo, principalmente por causa da técnica da aerofotogrametria, né, que foi determinante na sua classificação, tá bom? No caso da classificação do Absaber, você tem um aumento na quantidade de planaltos, pula de 4 para 7 e mantém as mesmas planícies. Então, nós continuamos com a planície, com o planalto das Guianas, lá no norte, o planalto central e o planalto meridional, ele se mantém. Mas passamos até agora, né, o planalto do Maranhão-Piauí, também o planalto nordestino, tá certo? Planalto lá Uruguai Sul Rio Grandense, tá bom? Os planaltos e serras do leste e sudeste. Então, os planaltos aumentaram em quantidade. As planícies, elas modificaram apenas a nomenclatura. Você tem as planícies e terras baixas da Amazônia, você tem as planícies e terras baixas costeiras e a nossa planície do Pantanal. Tranquilo? Então, vamos lá. O de Azevedo, década de 40, a classificação, o critério foi altimétrico. Década de 60, Absaber, nós temos um critério já morfoclimático. E nós temos a classificação das mais complexas, mais recente do Brasil, a de Jurandir Ross. Jurandir Sanchez Ross, ele fez essa classificação com um apoio tecnológico muito grande. Aí nós temos o período ali de governos militares, nós temos uma proximidade com novas tecnologias, inclusive aeroespaciais. Então, o projeto Radam Brasil, que tem como finalidade levantar uma gama de informações sobre a região amazônica, acabou proporcionando, né, subsidiando essa classificação. A classificação de Jurandir Ross, ela determina o Brasil em 28 grandes unidades de relevo, né? Então, temos agora de 7 pulamos para 11 planaltos, porém apareceram 11 depressões e de 3 pulamos para 6 planícies. Então, a classificação bem mais robusta, tá bom? Bem mais detalhada, mas lógico. Significa dizer que o momento histórico da classificação do relevo por Jurandir Ross era bem diferenciado. O critério dele, levar em consideração que a forma está diretamente ligada à estrutura sedimentar, cristalina, assim como também a questão climática, para que você determine a escultura, beleza? Então, a classificação dele vem com planalto, planícies e depressões. Deve ser destacados algumas unidades, tá bom? Mas o vestibular gosta muito de cobrar, ao invés das unidades, os perfis. E aí eu mostro aqui para vocês agora. Tá vendo? O perfil 1, perfil 2 e perfil 3, de A para B. O perfil 1 mostra um corte topográfico na região amazônica, né? Perceba que você tem mais ao norte, no ponto A, o Planalto das Guianas, e aí você desce para a bacia do rio Amazonas, chegando até a região sul do rio Amazonas, ok? Da bacia do rio Amazonas, com algumas elevações de Planalto na área do Planalto Central. Aqui eu tenho o perfil do centro-oeste e do sudeste, primeiramente do nordeste, e aí eu quero que você fixe justamente esse perfil, que é o que é mais cobrado no vestibular, principalmente por causa da depressão interplanáutica, né? Nós temos aí o planalto da Serra da Ibiapaba, né? E nós temos também a Borborema. E no meio você tem a região da depressão sertaneja, muito questionada no vestibular. Eles gostam de colocar os nomes, né, as setas, indicando A, B e C e pergunta para você quais são essas unidades. Para facilitar, a gente sempre olhar o rio, né? Naquele primeiro perfil, bem no meio tinha o rio Amazonas, o rio Amazonas fica na região norte. Aqui eu tenho o rio Parnaíba, fica aqui no nordeste. E na região centro-oeste ele vai destacar o rio Paraná, tá bom? Porque dá um corte ali no sudeste até a região centro-oeste, beleza? Então aqui, gente, ó, eu tenho a planície do Pantanal, olha como a altitude é baixa, tá vendo? E aí eu tenho a região do Planalto Paraná, chegando até a região da Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, nos planaltos, né, e serras do leste e sudeste, e a Baixada Santista, tranquilo? Então fique esperto nesses perfis. Perfil da região norte, perfil da região nordeste, perfil da região centro-oeste e sudeste, beleza?
Agora, gente, nesses 5 minutinhos aí, respondam as questões que eu mandei para vocês. Forte abraço, até mais.